Bom, então retomando, como que nós podemos estudar a informação genética, então contida no DNA e a informação da expressão gênica, então derivada do DNA, né? Então essa expressão gênica, os diversos níveis de expressão, né, de controle da expressão que nós vimos, desde a transcrição até a degradação da proteína codificada, e nós falaremos mais especificamente de genoma e de transcriptoma. E como genoma, nós utilizaremos agora como exemplo o genoma humano. Tá? Então o genoma humano ele pode ser dividido, né? A gente já viu isso, os genomas, né, em regiões intergênicas e regiões gênicas. Tá? Então nas regiões gênicas nós temos aqui a região promotora e os genes podem ser divididos então em exons, regiões codificadoras, ou introns, que não codificam e que são removidos no processamento do RNA mensageiro. Tá certo? Que nós vimos anteriormente. Então, olha que interessante, pessoal, no DNA do genoma humano, apenas 1% corresponde a regiões codificadoras, aos exons, tá certo? 24% corresponde a regiões intrônicas, tá? Aqui dos genes, e 75% do DNA, tá? Dos 3 bilhões de pares de base do genoma humano, corresponde a regiões intergênicas. Tá? Então, aqui para ter uma ideia, né, da porcentagem de regiões não codificadoras em proteínas, tá? Então, em procariotos, olha aqui, é um organismo muito pequeno, então a informação contida no DNA, ela está muito condensada, tá certo? Então, aqui, olha, é de 10 a 25% do DNA corresponde a regiões não codificadoras, tá? Sendo que lá no genoma humano, que é muito grande, tá? Então a gente tem aqui 99% do DNA que não codifica proteínas, mas tem sua importância no sistema, né? No sistema vivo. Então nós vamos falar de projeto genoma, usando o genoma humano como exemplo, e isso vamos nos referir aqui nessa aula, né, a antes de 2005, tá? Porque foi quando, em 2005, a tecnologia de sequenciamento de DNA evoluiu para um outro patamar que nós veremos numa outra oportunidade. Tá? Então, o sequenciamento completo corresponde ao genoma, aos projetos genoma, tá? Corresponde ao sequenciamento, então, entender, né, qual que é a sequência ordenada das bases da região gênica e das regiões intergênicas, e os projetos transcriptoma, tá certo? Que corresponde então a entender, a ver quais são as regiões transcritas que codificam proteínas, tá? Quais são os genes que são transcritos em RNA mensageiro e em que quantidade. Tá? E a metodologia de sequenciamento utilizada até 2005 é a metodologia de Sanger, tá certo? E aqui, pessoal, eu recomendo fortemente, tá? Para quem não viu esses 2 vídeos que foram postados no Face Monitoria dia 13 de dezembro, que vejam. Tá? Um vídeo bem curtinho que explica como que a gente faz a síntese de cDNA a partir do RNA mensageiro, e um segundo vídeo que fala então o que é e como que a gente pode construir bibliotecas de DNA genômico e bibliotecas de sequências expressas de DNA complementar à sequência de RNA mensageiro, tá? Que é sintetizado aqui. Então vejam lá quem não viu. Então o genoma humano sequenciou as 3 bilhões de bases do genoma humano completo a um custo de 3 bilhões de dólares, tá certo? Então foi um projeto assim lá da década de 90 que consumiu muitos recursos, tá certo? Gerou muitas críticas, inclusive de outras áreas do conhecimento, que diziam que muito dinheiro ia ser drenado para o sequenciamento do genoma humano e o que isso poderia levar. E realmente levou um impacto muito grande na ciência. Tá? Então, voltando aqui a uma data histórica, em 1995, foi quando foi publicado o genoma completo de uma bactéria, tá? Da Haemophilus influenza, uma bactéria patogênica muito importante, e originou aqui, olha, tem 1.830.137 pares de base, originou a capa da revista Science, uma das revistas mais importantes de ciência do mundo. Tá? Então, na época, era um grande feito sequenciar um genoma de um organismo completo, nesse caso aqui, o primeiro genoma de uma bactéria. Tá? Então, até 2005, olha lá, vários genomas foram sequenciados, tá certo? Os organismos modelo da ciência. Se a gente for olhar aqui, olha,
modelo de verme, né, Sinorhabditis elegans, modelo de inseto, a Drosophila, modelo de planta, Arabidopsis thaliana, o chimpanzé. Tá? Então, esses modelos, esses organismos modelo, foram sequenciados com a tecnologia de Sanger, que a gente vai ver na aula da semana 7, e, na verdade, foi um entendimento muito grande, porque são modelos que já tinham muitos estudos de genética feito, então a possibilidade de desvendar a sequência do genoma pôde unir esse conhecimento da genética com a biologia molecular e também possibilitou desenvolver a tecnologia para o enfrentamento do grande desafio que foi, então, o sequenciamento do genoma humano. Tá? O projeto Genoma Humano, olha lá, iniciou em 1990, com previsão de término 15 anos depois, a um custo de 3 bilhões de dólares. Os países ditos desenvolvidos na época, o James Watson, lá da dupla hélice, era o coordenador do projeto, com essas metas, tá? Então, sequenciar todo o genoma, identificar os genes, estocar essa informação em bancos de dados para poder disponibilizar para a comunidade científica mundial através da bioinformática, tá? E encaminhar também as questões éticas muito importantes, legais e sociais que vieram a surgir, que surgiram. Tá? Então, 8 anos depois, em 1998, mais da metade do prazo já tinha ocorrido, apenas 6% do genoma tinha sido decodificado, sequenciado, e mais da metade do dinheiro já tinha sido consumido. Tá certo? Então, assim, os detratores da ideia do sequenciamento do genoma humano, eles se colocaram, né? Poxa, tá vendo? Colocaram tanto dinheiro aí e não conseguiram, e provavelmente não vão chegar no final. Aí, em 94, teve a substituição na coordenação, saiu James Watson, entrou Francis Collins, um pesquisador jovem, muito brilhante, para conduzir, então, esse consórcio público que, então, unindo esforços dos países desenvolvidos para viabilizar o sequenciamento do genoma humano. Mas aí, em 98, começa uma corrida científica, porque esse pesquisador, o Craig Venter, ele funda uma empresa, ele um empreendedor, cientista brilhante, empreendedor, funda essa empresa Celera Genomics e anuncia que a sua empresa vai concluir o sequenciamento do genoma humano em apenas 3 anos. Então vocês imaginem, pessoal, aqui em 15 anos, tá certo? Desculpa, o prazo total era 15 anos. 8 anos de projeto, apenas 6% do genoma humano tinha sido sequenciado. E ele disse, né, que ia sequenciar o genoma completo em 3 anos. E para mostrar o poder de fogo dele, ele publicou então o genoma da Drosophila, né, com 130 megapares de base, tá? Então são 130 milhões de pares de base, um genoma grande, em 4 meses apenas. Então mostrando que ele tinha capacidade tecnológica e científica para conduzir sequenciamento de organismos complexos, com grandes genomas. Tá? Então aí, na época, né, esse questionamento, né? Será que ele é do bem? Será que ele é do mal? Ele é o empreendedor? Ela é da empresa? Ele visa o bem da humanidade ou o bem da empresa dele? As questões aí éticas já se colocando. Então esses dois grupos independentes, o consórcio público e a empresa privada, disputando então a primazia, né, do sequenciamento do genoma humano. E eles utilizaram 2 estratégias diferentes. O consórcio público usou uma estratégia de sequenciamento hierárquico. Então ele pegava, os cromossomos foram divididos naqueles países desenvolvidos, né, e esses cromossomos foram quebrados, né, em pedaços grandes, olha aqui, 100 a 200 mil pares de base, né, e foram mapeados nos cromossomos, tá, e para poder então saber aonde que esses fragmentos se colocavam. Tudo isso, gente, envolve então tempo, dinheiro, manipulação humana, tá, e sequenciar apenas os pedaços com pequena sobreposição, tá? Então a gente pode imaginar isso aqui como um grande quebra-cabeça, aquele quebra-cabeça que tem um castelo e um oceano do lado, aonde a gente fica juntando as pecinhas que é do castelo, olhando as pecinhas que são do oceano, tá? E tudo isso então seria um sequenciamento hierárquico bastante custoso e que se revelou pouco eficiente. Já o Craig Venter, ele utilizou essa sequência dita shotgun. Então olha lá, ele quebrou os cromossomos todos em pedaços pequenos, em 5.000 pares de base, tá? Em média.
sequenciou tudo de tudo pela metodologia de Sanger, tá certo? E por bioinformática, o computador foi organizando essas sequências, encontrando as regiões de sobreposição de sequência para poder montar a sequência dos cromossomos e do genoma, tá certo? E ele tinha na empresa dele o maior parque computacional civil do mundo, tá? Então ele tinha os recursos não só da biologia molecular, mas também da computação para fazer isso. E um aporte muito grande de recursos para a empresa dele, porque ele mostrava que ele tinha capacidade de poder sequenciar esse genoma humano. Mas para que ele queria sequenciar esse genoma humano? Tá certo? Então, esses potenciais benefícios que hoje em dia a gente está vendo que não são potenciais, mas são reais, né? Melhorar o diagnóstico de doenças, predisposição genética, novas drogas, novas terapias, né? Drogas específicas, aí a gente está falando da medicina personalizada, da farmacogenômica. Ele visava esses benefícios, mas pelo bem da humanidade ou pelo bem da empresa dele? Ele ia disponibilizar os dados ou ele ia vender os dados? Tá certo? Então isso foi um grande problema, né, para o sequenciamento humano, essa questão, e precisou da intervenção então do presidente dos Estados Unidos na época, o Bill Clinton, né, que ele então fez aqui uma reunião com os dois e falou, olha, a gente não pode menosprezar nem o consórcio público e nem a iniciativa da empresa privada, tá certo? Então eles juntaram aqui todos os dados que eles tinham até o momento, né, no ano 2000, e com isso davam um rascunho com 90% do genoma sequenciado. Tá? Então aqui, ó, desculpa, em fevereiro de 2001 foi sequenciado esse primeiro rascunho do genoma humano, né, tá aqui a capa da Nature e da Science, e em 2003, no dia 14 de abril, quando se completou 50 anos da descoberta da estrutura do DNA, foi publicada uma sequência referência, que é utilizada até hoje, com 99,9% das bases lidas do DNA do genoma humano, tá certo? Dos 3 bilhões de nucleotídeos. É uma sequência que está disponível para a gente, só entrar aqui nesse site. Tá? E os resultados mostraram o quê? Que nós somos 99,9% geneticamente idênticos no nosso DNA. Tá? Apenas 0,1% de diferença. Tá? Então toda a nossa diversidade, a nossa biodiversidade enquanto seres humanos está contido nesse 0,1% do genoma. Tá certo? E isso corresponde a 3 milhões de posições de nucleotídeos ao longo do genoma, que permite diferenciar então toda a diversidade da espécie humana. Tá? Então, quando também aí eu tinha mostrado, né, os organismos modelo sendo sequenciados, quando eles compararam o genoma humano com o do chimpanzé, eles viram que há uma identidade de 97% entre os dois genomas. Tá? Isso corresponde a 3% ou 90 milhões de posições. Então, reforçando a teoria da evolução, tá certo? Possibilitando estudos científicos comparativos entre espécies. Então, começou a alavancar muito a ciência. Tá? E aí, bom, toda essa quantidade de dados de sequenciamento só pode ser montada na sequência de genomas através do uso da computação, da bioinformática. Né? Então, todos esses benefícios, eles vêm sendo, na verdade, verificados e já utilizados hoje em dia. Tá? Mas como que esse genoma foi sequenciado? Bom, primeiramente, a extração de DNA. Olha lá, a nossa primeira aula. Tá certo? Então, você extrai o DNA para poder fazer o sequenciamento do genoma. Tá? E você vai ter que fragmentar esse DNA, vamos admitir o genoma humano, o genoma de bactéria, qual genoma que seja, tá? Posso utilizar a fragmentação com enzima de restrição que a gente já viu. E nesse caso, para eu poder montar um genoma corretamente na sequência do começo ao fim, eu faço uma digestão parcial do DNA genômico extraído, com integridade, como a gente já viu. Tá certo? Porque se eu fizer uma digestão total, onde a enzima vai reconhecer todos os sítios de restrição de todas as moléculas de DNA, depois eu vou ter muita dificuldade de ordenar os fragmentos sequenciados na ordem correta do DNA extraído. Quando eu faço uma digestão parcial, eu gero então fragmentos digeridos, onde, por exemplo, esse fragmento aqui, olha, esse sítio de restrição aqui não teve tempo de ser atingido pela enzima. Então ele gera um fragmento que vai então permitir com que eu alinhe essa sequência aqui branca, essa sequência roxinha, tá certo? Nessa
nessa sequência aqui de cima. Então eu consigo ver as regiões de complementaridade. E com isso eu consigo, então, reconstituir a sequência do DNA original que foi extraído. Tá? Então tem que ser, na verdade, uma digestão parcial se eu utilizar uma enzima de restrição. Mas o que se utiliza muito é fragmentação mecânica, porque a fragmentação mecânica ela permite a quebra do DNA ao acaso, tá? Ao longo do DNA. Então isso pode ser por ultrassom, tá certo? Pode ser por nebulização. A nebulização é aquele nebulizador tipo caseiro, tá certo? Onde a gente vai borbulhando ali, as forças físicas vão quebrando o DNA. Tá? Então tem o DNA original, tá certo? Que foi fragmentado, tá? Aí eu faço uma corrida no gel, olha lá, eu fiz aqui uma digestão, por exemplo, com enzima de restrição, 1 segundo, 5, 10, 15, olha lá, conforme aumenta o tempo da digestão, eu vou clivando o DNA em fragmentos menores, tá certo? Eu posso remover essa região do gel, purificar essa região dos fragmentos menores e utilizar para fazer uma biblioteca genômica, tá? Lembrando que tem o vídeo lá no Facebook para olhar. E aí faz, então, feito o sequenciamento, no caso do Craig Venter, ele fez o sequenciamento total de tudo, tá certo? Eu digo total de tudo porque ele não se preocupou em isolar os cromossomos, ele fragmentou, sequenciou e deixou o computador montar. Então, olha lá, no genoma completo, pessoal, tem a informação completa do genoma, tá? As regiões intrônicas, regiões promotoras, região 5' não traduzida, 3' não traduzida, e as regiões intergênicas, que no caso do genoma humano corresponde à maior parte do genoma, como a gente viu. Tá? Então, tendo dúvidas, né, isso desde o começo lá, por favor, coloque para a gente. E o transcriptoma? O transcriptoma corresponde aos genes expressos, ou seja, aqueles genes que foram transcritos em RNA mensageiro. Né? Então, o cDNA, né, o DNA sintetizado a partir do RNA mensageiro maduro, sem introns, que só tem os exons. Tá? Então, quando eu estou falando de uma biblioteca de genes expressos, eu não tenho informação, pessoal, nem de intron, nem de região promotora, nada que não está no RNA mensageiro, tá? Nem da região 5' não traduzida, 3' e nem das regiões intergênicas. Tá? Então, a biblioteca de cDNA, vamos pensar aqui, olha, eu tenho um organismo, um tecido, está aqui o DNA, 2 genes, tá? O gene B está sendo expresso, tem aqui o RNA mensageiro, o gene A não está. Tá certo? Então ele está desligado. Quando eu faço então a transcrição reversa e gero o cDNA com o uso da transcriptase reversa, eu vou ter informação da região aqui codificadora do gene B, tá? Que foi transcrito. O gene A não estará nessa biblioteca de cDNA porque ele não está sendo expresso. Tá certo? Então eu pego todos os cDNAs aqui, faço uma clonagem, isso era como era feito antigamente, né? Num vetor plasmidial, por exemplo, transformo no organismo hospedeiro, aqui no caso Escherichia coli, eu vou ter uma biblioteca de cDNA que eu posso sequenciar. Tá? Bom, um exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês foi o projeto Transcriptoma da cana-de-açúcar que foi feita no Brasil. O genoma da cana-de-açúcar é muito grande, ele é octaploide e ele não tinha condições de sequenciar pelas tecnologias da época, até 2005. Tá certo? Então, como que eu vou estudar esse organismo? Foram feitas, então, bibliotecas de cDNA para estudar que genes estão sendo expressos em diferentes tecidos da cana-de-açúcar. Tá? Lembrando que a cana é uma monocultura, né, no Brasil, que gera dividendos econômicos muito substanciais e também sociais, porque emprega muita gente. Então, entender como que funciona uma planta de cana, tá certo? No sentido de compreender como que se faz a absorção de água, por exemplo, tá? Como que eu posso cultivar eventualmente uma cana num solo mais árido ou mais chuvoso, tá certo? Como que eu posso estudar o acúmulo de sacarose aqui nos entrenós, né? Que é onde tem o acúmulo principal do açúcar na cana, né? Então, com isso, nesse projeto foram escolhidos 26 tecidos que permitiam entender, então, a expressão gênica ao longo de toda a planta, né, em diferentes órgãos. Então, foram feitas 26 bibliotecas de cDNA de raiz, eu posso estudar híbridos, né? Estresse hídrico, por exemplo, sementes, flores, folhas. Por que flores? Porque na exploração comercial da cana-de-açúcar
é interessante que a cana não floresça, porque quando ela vai florescer, ela drena os recursos energéticos da planta que seriam canalizados para o acúmulo de açúcar. Então, entender a floração eventualmente permite gerar plantas que não vão florescer e que vão acumular mais açúcar, tá certo? Então, estudado também fase do desenvolvimento, olha aqui, da brotação, né, o perfilhamento que vai saindo, aqui as folhas, né, a lateral, né, o período de crescimento dos colmos, a fase de maturação. Então foram feitas bibliotecas de cDNA também de diferentes fases do desenvolvimento. Tá? E como foi feita essa biblioteca? Bom, se ela é uma biblioteca de cDNA, a gente começa coletando aquele material, tá certo? Então vamos voltar aqui rapidinho, das 26 tipos, né, de material de diferentes tecidos e partes da planta, tá certo? Vamos fazer a extração do RNA total, tá certo? Lá com trisol, como a gente já viu, extração de ácido nucleico, tá certo? E vamos purificar. Olhei aqui, olha, opa, tô vendo os RNAs ribossomais íntegros, então as minhas extrações aqui, essas 4 extrações em 4 condições diferentes, está ok para que eu possa, então, fazer a síntese do cDNA, tá certo? A gente já viu aqui os RNAs tem 3 tipos, tá certo? E que os RNAs mensageiros, então, eles estão em menor quantidade, 1 a 3%, tá? Então, se eu parto aqui de 5 miligramas de tecido, eu tenho 100 a 300 nanogramas de RNA mensageiro, e aí a gente já viu isso também, que eu posso utilizar estratégias para poder, então, selecionar só os RNAs mensageiros que estão minoritários, me livrar dos RNAs em grande quantidade, como o ribossomal, tá certo? Utilizando aqui, nesse caso aqui, partícula magnética com óligo DT, tá certo? Lembra que os RNAs eucarióticos têm a cauda poli-A, né, quando são processados? Então, pela cauda poli-A, eles podem se ligar aqui na matriz, que tem essa caudinha poli-T, e com isso, olha que interessante, pessoal, RNA total, tá certo? Isso aqui, depois que ligou aqui, que eu digo RNA mensageiro, né? Saiu tudo que eu não queria, que é os transportadores, os RNAs ribossomais, que é o eluato. Olha lá, não muda muito dessa carinha aqui do RNA total, porque a maior parte do RNA é composto pelos RNAs ribossomais. E olha o RNA mensageiro aqui, depois que eu eluo da minha coluna, tá certo? Eles têm diferentes tamanhos, então eu vejo como essa região aqui com RNAs de diferentes tamanhos. E é essa fração aqui que eu eluo da minha coluna, tá certo? Que eu vou utilizar para fazer a síntese do cDNA, tá? Utilizando a transcriptase reversa, tá? Que foi descoberta e se tornou uma grande ferramenta da biologia molecular através do estudo de retrovírus, e essa pesquisa agraciou, né, o prêmio Nobel a esses pesquisadores em 1975. Então aqui também nós já vimos, isso tem lá no vídeo, como que a gente faz a transcrição reversa para poder sintetizar o cDNA, tá certo? Então eu vou passar mais rápido aqui. E nós temos muitos kits, as empresas, diferentes empresas que oferecem aí no mercado kits para construção dessas bibliotecas de cDNA, tá certo? Então lembrando que as empresas aqui comerciais, elas sempre oferecem uma ampla gama de produtos, né, para facilitar a vida do pesquisador, seja na universidade, no instituto de pesquisa ou em empresas. Bom, uma vez sequenciados os cDNAs, né, porque é isolado o RNA mensageiro, é sintetizado os cDNAs e eles são sequenciados. Tá? Uma vez sequenciados por bioinformática, analisando a sequência em bancos de dados, a gente consegue dar uma espécie de ID, né? Uma espécie de como que a gente fala? De uma carteira de identidade, vamos dizer, tá certo? Então aqueles genes correspondentes a elementos móveis, né, transposons, ficam aqui nessa pizza, né, do total, 2,3%, tem o tempo de transporte, transdução de sinais, bioenergética, tá certo? Aqui eu posso ter, por exemplo, os genes relacionados à fotossíntese, resposta a estresse, aqui eu posso ter também os genes relacionados a estresse, por exemplo, salino, se a gente considerar que existem solos que são mais ácidos ou mais alcalinos, pode estar relacionado a como a planta vai se comportar
numa região onde chove mais ou chove menos, então estresse hídrico. Tá? Então, com essa classificação funcional dos cDNAs sequenciados, eu posso ter, então, esse panorama global, tá certo? De como está acontecendo a expressão desses genes nos diferentes tecidos e órgãos daquela planta, tá? Bom, a gente está falando de sequência, mas como que a gente vai ler a sequência específica de bases do DNA, tá? Do DNA genômico ou de um cDNA, tá? Então, nós terminamos aqui esse vídeo mostrando, nós vamos retomar na próxima aula, né? Aqui uma linha do tempo, que mostra a evolução da biologia molecular e o sequenciamento do DNA, que foi uma tecnologia fundamental para o avanço de toda a tecnologia, da biotecnologia, da medicina, do entendimento da biodiversidade no nosso planeta. Tá? Então é fundamental a compreensão dessas tecnologias e nós veremos na continuação. Muito obrigado.